Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao VEGcast. Eu sou o Ricardo Stefano, chefe de sistemas de armazenamento de energia em baterias da VEG, e hoje eu tenho aqui comigo a honra de receber Márcio Takata. Márcio, que é fundador da Greener, uma empresa de inteligência de mercado focada em transição energética, com uma reputação incrível no Brasil. É o Márcio que já está há bastante tempo acompanhando os mercados de solar, de renováveis, e hoje nós estamos aqui para falar de sistemas de armazenamento de energia em baterias. Não podia ser diferente. Márcio, um grande prazer te ter aqui, meu caro. Seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui, batendo esse papo contigo aqui, Stefano, de uma coisa tão importante e estratégica para o Brasil, que é o tema baterias. Stefano, você que está no dia a dia, vivendo esse mercado de storage, esse mercado de armazenamento, queria fazer aqui contigo uma sessão de é fato ou fake. Para começar, bateria é caro. Ah, é fake. Bateria já foi cara, né, Márcio? A gente falou aí no início desse episódio que bateria é algo que despencou o preço dos últimos anos, né? A célula, que é um dos componentes aí que são essenciais para a construção de um sistema de armazenamento e eram, até um tempo atrás, bastante representativos em função do custo, tiveram uma queda aí de praticamente 90% nos últimos 10, 15 anos. Né? Isso, associado à verticalização, à montagem disso aqui no Brasil, a gente conseguiu chegar hoje a fazer e fechar a conta. Então, o negócio de bateria é caro? Não é não. Depende só da aplicação onde você vai aplicar. Aquela soma de aplicações que a gente comentou, né? Ou seja, fazer o canivete suíço funcionar de fato e somar valor, somar, empilhar funcionalidades e empilhar retorno, eu acho que não é cara não. Então, é fake. Outra dúvida, né, outro mito que a gente vê muito é as soluções de bateria não podem ser conectadas à rede. Mais um fake, meu caro, mais um fake. Na verdade, não é que ela não pode ser conectada à rede, ela pode, né? E, inclusive, ela só não pode, hoje, na maioria dos casos, injetar a energia da bateria na rede. Né? Isso aí não está regulado, mas as concessionárias de energia, em sua maioria, já fizeram muitos PIDs e já têm políticas próprias. Né? O que falta, efetivamente, é uma política nacional, então está em vias de acontecer, a ANEEL está prestes a regular esse mercado. E a gente hoje já tem vários sistemas conectados à rede, armazenando energia da rede, mas não injetando de volta, usando para o autoconsumo, né? O que é algo que faz bastante diferença. Então é fake. Dá para conectar energia na rede, sim. Bateria na Boa, rede. boa, boa, Stefano. O outro é que as soluções de bateria são mais caras que a de diesel. Mais caras que a de diesel? Bom, nada é mais caro do que o custo da pegada de carbono do diesel para o meio ambiente, né, Márcio? Vamos combinar. Então, assim, a gente hoje, quando fala em utilizar bateria, a gente está falando de utilizar uma solução eficiente e sustentável. Né? Porque você não queima uma gota de óleo para fazer a bateria funcionar. Né? Então, depois que ela está lá, ela armazena e injeta energia de acordo com a necessidade. Então, assim, como eu disse, a conta já começou a fechar para uma série de aplicações. A gente já está aí com dezenas de sistemas comerciais funcionando no Brasil, de várias potências, pequenos, médios, né? Muitos deles atrás do medidor, né? Outros à frente, mas aí nas concessionárias de energia. Então, assim, é fake. Olha, eu complementaria, né? Nas análises que a gente tem feito, que a gente tem analisado através de inteligência de mercado, muitas aplicações, sobretudo aquelas aplicações que já se utilizaria diesel e uma solução com solar, por exemplo, poderia reduzir, sem dúvida, muito o consumo de diesel de uma forma muito mais eficiente. Então, concordo contigo, é fake. Outro mito, outra dúvida do mercado é, puxa, a bateria tem fundamentalmente uma aplicação, um Ah, benefício. tem gente que pensa que bateria, que BES é um no-break grande, né? Só serve para fazer energia de backup. Isso é fake absoluto. Né? A gente vive dizendo que o nosso BES ele é um canivete suíço. Né? Eu costumo definir o armazenamento de energia como potência e energia sob controle. Ou seja, você pode fazer virtualmente o que precisar. Você vai equilibrar a demanda e consumo, você vai fazer correção de fator de potência, você vai fazer deslocamento de ponta, você vai fazer redução de demanda contratada, tudo isso com um único equipamento e na mesma aplicação. Ou seja, para uma indústria, ele pode empilhar mais de 5 benefícios. Então é totalmente fake. O BES ele pode sim desempenhar várias funções. É o canivete suíço do setor elétrico. A bateria não é segura. É fake?
A bateria é segura. Assim, não, essas baterias elas são muito seguras, tá? E elas estão sendo usadas cada vez mais e deve se tornar a tecnologia dominante no mercado em função dessa segurança, né? Ninguém quer alguma coisa que pode ser instável. Então, hoje no mundo, o que se mais utiliza são as baterias de lítio fosfato, que são de fato seguras. Isso aí, Stefano. Complementando um pouquinho, um outro fator importante é a questão de projeto, dimensionamento e instalação. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso é consenso mundial, tá? Eu acho que a maior preocupação dos investidores é a questão do dimensionamento. Você falou bem, né? A questão do projeto, né? Porque ser muito otimista na hora de desenvolver um projeto de armazenamento, você pode impactar diretamente nos economics lá do teu projeto, né? Ou seja, no retorno do investimento. Então, sim, você tem que sempre buscar uma empresa que esteja perto, que saiba efetivamente aquilo que está fazendo, né? Ou seja, um fabricante de preferência, e na hora de fazer a instalação, buscar equipes credenciadas pelo fabricante para fazer a instalação do teu sistema. Isso vai certamente contribuir muito para a questão da segurança, né? E também o retorno do investimento, né? Às vezes o barato sai caro, né, Márcio? E para finalizar, Stefano, outro mito, outro preconceito. O Brasil é muito atrasado tecnologicamente em relação à bateria. Olha, nós começamos a pensar em bateria, né? O Brasil começou a pensar em bateria para valer ali em 2016, com a chamada 21 da ANEEL. Então já faz 8 anos que o Brasil fala de bateria. E eu não estou falando só da WEG, estou falando de todas as concessionárias de energia que participaram, tivemos dezenas de projetos aprovados na época. Houve um aprendizado muito grande, né? Assim como teve com solar, teve os PIDs, com eólica teve os PIDs, no armazenamento também teve. A WEG participou disso muito ativamente, nós estávamos presentes em quase 90% dos projetos desses PIDs e aprendemos muito. Então hoje eu posso dizer para ti, Márcio, que para os nossos espectadores, que a gente tem aí o que se considera hoje world class, né? Ou seja, os nossos sistemas de armazenamento produzidos no Brasil, eles são do mesmo nível daqueles que você encontra no mercado internacional. Bom, exemplo disso é que nós exportamos, né? Fechamos recentemente um projeto na Austrália, né? Para uma mineradora grande, um IPP, um produtor independente de energia, onde a gente vai instalar na Austrália o primeiro sistema de armazenamento de energia da WEG naquele continente. Mas nós já temos sistemas na Colômbia, nos Estados Unidos, agora iniciamos a nossa fabricação e comercialização no México, na África do Sul, né? Então é algo que é de classe mundial, tá? Então, de fato, não. O Brasil não está atrasado, não. A gente já está pensando nisso há bastante tempo, já aprendeu bastante e hoje a gente tem aí um base de classe mundial. Deixa eu te perguntar. A gente tem ouvido muito, né? Eu te digo de novo, estou aí na labuta já há bastante tempo com armazenamento, mas tem aquele pessoal que diz assim: o Brasil não precisa de renovar, desculpa, o Brasil não precisa de BESS. O Brasil não precisa de bateria. Nós já temos aí as baterias naturais, que são as hidrelétricas. A gente já tem aí a matriz já praticamente toda renovável. Vamos dizer, né? A matriz elétrica, né? Toda renovável. Como é que você enxerga isso, Márcio? Não precisa mesmo? Tá tudo seguro? Tá todo mundo bem? Como é que tá isso aí? Olha, não é bem assim, né? Primeiro, nós somos abençoados por Deus por ter uma matriz tão renovável, uma das maiores do mundo, com uma forte participação aí de hidrelétrica, o que é muito positivo. Ele traz uma estabilidade muito boa. O que acontece, Stefano, é que grande parte da ampliação da nova matriz energética ela será variável. Isso já é realidade, né? E cada vez mais a gente vai ter a ampliação das fontes variáveis. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tá? É onde a gente vai ter efetivamente uma evolução tecnológica e uma eficiência econômica, permitindo uma fonte renovável a custos muito eficientes para os consumidores. Então, por isso o Brasil vai evoluir nesse ponto. Então, isso é muito positivo. Porém, isso traz um desafio, que é fazer a gestão, fazer a operação, né, de uma matriz extremamente renovável e positiva, mas que traz aí um desafio operacional, que é gerar energia durante o dia, em grande parte, né, e eu tenho que entregar essa energia durante a noite. Aí a gente começa a ter aí, de fato, um desafio, uma complexidade na operação. Poderíamos fazer isso aí com termoelétrica? Sim, poderíamos fazer, como assim muitos países, né, têm uma forte base termoelétrica e estão tentando reduzir. O Brasil tem uma oportunidade de fazer com que isso seja mais renovável, com menores emissões de gases de efeito estufa
a um custo muito eficiente. Aí entram as novas tecnologias, as soluções de BESS, soluções de armazenamento de energia, que podem tornar esse processo de gestão da geração e do consumo de energia muito mais eficientes, muito mais sustentáveis e muito mais seguros. Eu diria que a geração renovável de energia natural, isso vai crescer pela grande eficiência econômica. Agora, o grande desafio que nós temos é tornar isso mais flexível e mais seguro. É onde entram as novas tecnologias e com toda a evolução tecnológica que a gente vai ter no desenvolvimento, né, nas aplicações, a forte escala que a gente vai viver nos próximos anos vai permitir que a gente tenha não só mais sustentabilidade, mas também eficiência econômica para entregar lá para o consumidor no final uma energia acessível, uma energia barata, né, que é um fator fundamental para o desenvolvimento econômico. Sem dúvida. Tudo isso por um mundo mais eficiente e sustentável. Exatamente. E o BES aí, a bateria, sem dúvida, é um ingrediente importante dentro dessa receita. Cara, deixa eu te perguntar. A Greener é especializada em transição energética. A gente falou de várias aplicações de BES aí, e certamente vocês estão encarando aí algumas necessidades, alguns investidores estão buscando algo mais. Conta pra gente um pouquinho aonde que vocês estão enxergando aí a utilidade para BES em outros setores, outros desses que a gente comentou hoje. Bem, acho que uma coisa super importante, que é um processo que já estamos vivendo, que é o processo de eletrificação cada vez mais intensiva da economia. Então, naturalmente, aí novas aplicações que estão surgindo e deverão acelerar de uma forma muito importante para os próximos anos. Então, vou citar aqui, trazer um exemplo aqui, por exemplo, a questão da mobilidade elétrica, que tem acelerado muito e aqui no Brasil está começando a acelerar de uma maneira muito importante. Isso traz alguns desafios muito importantes, né? Então, por exemplo, a rede para poder abastecer o sistema de infraestrutura, o sistema de carga dos veículos elétricos, dos ônibus, né? Então, isso é um ponto bastante importante e é um desafio para o empreendedor que está estruturando isso aí e fazer viabilizar. Hoje, em muitas regiões, nós não temos infraestrutura, ou isso custaria, ou traria a necessidade de um investimento muito grande em infraestrutura de distribuição elétrica, para poder atender de forma efetiva essas aplicações. Então, o BESS tem sido utilizado em outros países e aqui no Brasil, ele sem dúvida, ele é uma alternativa muito importante de tornar mais eficiente a viabilização dessa infraestrutura para poder dar de fato aí a infraestrutura que nós precisamos para que a mobilidade elétrica realmente evolua da forma que ela pode evoluir, da que ela poderia evoluir. Não, é verdade mesmo. Reforço de infraestrutura é uma das super aplicações de BES que a gente tem enfrentado. E um exemplo clássico, né, é aquela história dos ônibus de São Paulo, né? A WEG produz sistemas de mobilidade elétrica, né, a parte do powertrain, baterias para ônibus e também produz as estações de recarga de veículo elétrico, produzidas e fabricadas aqui no Brasil, assim como os nossos BES e os sistemas de tração. E um desafio gigantesco que você comentou é a questão da infraestrutura. Então imagina você ter lá 50, 100 ônibus numa garagem que saem para rodar durante o dia, todos agora eletrificados, né? São Paulo tá nessa onda, não só São Paulo, mas várias cidades do país estão investindo na eletrificação da frota de ônibus, né? Então imagine você que esses ônibus saem de dia e chegam todos descarregados à noite para recarregar. E aí o que acontece? Você não tem infraestrutura, né? Porque a gente está falando de ônibus que precisam, sei lá, que seja 200 kW por ônibus, né? Você tem 100 ônibus, putz, dá muitos megawatts de potência, né? E o BES ele entra ali para você carregar a bateria durante o dia e à noite, quando os ônibus chegam para carregar, ele serve como um reforço de infraestrutura. Então a gente tem cidades no país onde a evolução da eletrificação da frota ela está sendo barrada por uma questão de infraestrutura. E o BES vem aí como uma solução ideal, porque ele pode flexibilizar, né? Ele pode equilibrar essa demanda que existe à noite com a geração, que pode ser a partir de renováveis, pode ser a partir do próprio grid, comprado, por exemplo, no Mercado Livre de um contrato de energia. Então, assim, é algo que realmente vem para ficar, né? O armazenamento é uma ferramenta muito importante também para viabilizar o crescimento da mobilidade elétrica. De fato, o armazenamento de energia veio para ficar. Apesar de ser algo ainda novo para muitas instituições financeiras, bancos, o próprio poder público, né? Para os investidores também é aquele bicho estranho que o pessoal ainda está começando a entender aqui no Brasil, porque lá fora já está mais do que consolidado, né? Mas a gente havia comentado, né, Márcio? A Greener vai lançar um novo estudo, né? Teve aquele lá em 2021,
né, que foi um estudo que até hoje serve de referência para algumas análises do governo, mas está nascendo aí uma nova revisão do estudo de armazenamento da Greener. O que a gente pode esperar desse estudo e qual é o impacto que você pretende ter na decisão, né, dos órgãos para definição de política pública? Isso vai servir como um norte para os investidores? Esse forecast local é muito importante. Como é que você enxerga isso, Márcio? Obrigado por trazer esse tema, Stefano. Bem, nós como uma empresa de inteligência, né, a gente vê que trazer informações e indicadores para pautar decisões públicas, em calibrar a regulação necessária, entender a atratividade e o potencial atratividade dos diferentes modelos de negócios é um elemento fundamental para que de forma a gente guie aí a regulação futura baseado em dados realistas para que de fato a gente possa aí aproveitar todo o potencial dessa tecnologia, que como a gente já falou aqui é muito importante. Mas também trazer elementos, trazer indicadores e trazer cases muito pautadas na realidade, de forma que esses indicadores possam ser aí um guia importante para o consumidor de grande porte, eventualmente, que está avaliando, poxa, invisto ou não. Não, temos aqui um indicador bastante realista desse potencial e de benefícios que essa solução pode trazer para a operação, né, como você citou, cases muito interessantes. E, naturalmente, a gente tem aí uma amplitude muito grande de potenciais aplicações que poderiam beneficiar aí o consumidor, novos modelos de negócios, investidores que estarão estruturando isso aí, alguns deles que já fazem muito sentido, mas que precisam estar melhor pautados, melhor fundamentados, de forma que o investimento ele seja pautado, seja fundamentado em indicadores. É isso que a gente vai trazer, essa é a nossa expectativa. Trazer indicadores muito realistas e perspectivas pautados aí na nossa visão de mercado e de modelos de negócios que vão se viabilizar. Então, uma das perguntas que a gente vai trazer é, afinal, qual é o potencial dessa aplicação para os diferentes modelos de negócio? Esse investimento é para mim? Né? Em que momento que nós estamos e quando que eu poderia investir nisso aí, ou quando faria sentido o investimento nisso. Então a ideia é trazer bastante realismo, sobretudo para o poder público, para o potencial investidor e para os consumidores que estão aqui acompanhando, trazer realmente indicadores para que, de fato, as decisões sejam cada vez mais pautadas em dados. Sempre com a credibilidade da Greener, né? A assinatura Greener, que já é reconhecida aí há bastante tempo no mercado de renováveis e agora com cada vez mais foco na transição energética. A VEG sempre contribui com essa pesquisa, né? Acho que a Greener é uma empresa independente que coleta informações de mercado. A VEG, o nosso dado está lá também, ou seja, a gente sempre contribui com informação para poder municiar também os nossos clientes, né? Então, Márcio, parabéns aí pela iniciativa de fazer esse estudo. É uma carência realmente local, né? Entender para onde está indo esse mercado, e eu acredito que isso vai ter uma grande repercussão, como teve o primeiro estudo. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um VEGcast e eu só posso aqui agradecer a presença do nosso super convidado, Márcio Takata, fundador da Greener, grande especialista no tema, que veio aqui compartilhar um pouco de informação com a gente sobre as tendências aí, o mercado, a inteligência de mercado para armazenamento de energia. Márcio, muito obrigado, cara. Valeu mesmo o nosso papo. Eu acho que a gente contribuiu aí para o nosso telespectador, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, saber um pouquinho mais de armazenamento. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Stefano. Prazer aqui estar nesse papo super legal de um tema tão importante. Para você que está aí acompanhando, muito obrigado aqui. Nos vemos. Nos vemos numa próxima, sem dúvida. Obrigado, meu amigo. Um abração. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.